Maria, como ela se dispôs. É para louvar Jesus? Vamos louvar o Senhor. É para ouvir a palavra? Vamos ouvir a palavra. É para evangelizar? Vamos fazer. Tudo que se trata a Deus, temos que fazer sempre extravagante, sempre exagerado. Por quê? Quando se trata de Deus, temos que fazer assim. Por quê que eu tenho que dar o meu melhor quando se trata de Deus? Porque nosso Deus é um Deus de exagero. Deus nunca quer te abençoar para você viver uma vida rasa. Deus quer te abençoar para você viver uma vida sobrenatural. Quem está entendendo, diz glória a Deus aí. Vou até tomar uma água com gás agora aqui. Romanos 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A epístola de Paulo aos Romanos, segundo Martinho Lutero, é a principal composição do Novo Testamento e a mais pura descrição de ensino contido nos evangelhos. Romanos é a mais rica e a mais abrangente declaração do apóstolo Paulo em questão do evangelho. Está em Romanos. Romanos é bem claro como que nós, cristãos, temos que nos posicionar. Como que eu tenho que servir a Deus? Que desempenho eu tenho que ter servindo o Criador? Este capítulo apresenta um dos melhores resumos e deveres de um cristão. Assim como nós exigimos algo de Deus, em modo de falar, assim como nós queremos ser também transformados, queremos ser abençoados por Deus, não queremos que Deus nos dê, não falte algo conosco e nunca vai faltar. Assim também Deus requer de nós posicionamento. E esse posicionamento é o nível de demonstrar e procurar obedecer a Deus em todo lugar. Obedecer a Deus se entregando de maneira correta. Então Paulo, quando ele escreve aqui, a visão de Paulo é essa visão. E eu coloquei um tema, a questão da disposição de servir a Deus. Está disponível a servir a Deus. Nunca está indisponível quando se trata de Deus. Enxergar, olhar para Deus, dizer: Senhor, eu estou sempre disponível a te servir. Não deixar a tristeza me levar a ser indisponível para Deus. Não, eu estou triste, mas eu estou disponível a servir a Deus. Eu estou alegre, mas eu estou disponível a servir a Deus. Eu estou sem dinheiro, mas eu estou disponível a servir a Deus. Então Paulo está mostrando esse entendimento de servir a Deus não pelas coisas, se está bom ou ruim. Servir a Deus por estar disponível a servir um Deus pelo que Deus já fez e continua fazendo. É de grande importância servir a Deus. Então Deus não precisa mais fazer nada para nós. Deus já fez tudo. Preparou um céu para você, deu o Filho unigênito para viver nessa terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, veio o Espírito Santo morar dentro de você, está te libertando nessa terra, está fazendo você ficar mais bonito e mais transformado, está fazendo você carregar a glória de Deus. Então o que Deus está fazendo, é necessário eu ter disposição a servir a Deus. Mas eu aprendo também aqui, irmãos, que jamais eu posso achar que eu sou bom naquilo que eu faço. Eu não sou um cristão porque eu sou bom. Eu não sou um cristão porque eu sou melhor do que alguém. Eu tenho que ter uma visão correta do Evangelho. Então eu não sirvo a Deus para ser melhor do que as pessoas. Eu não sirvo a Deus para pisar nas pessoas. Eu não sirvo a Deus para se afastar dos pecadores, que o Evangelho errado que muitos pregam. Agora você serve a Deus, se afasta dos pecadores, dos pecadores. Se afasta.
Não é pescadores não, pecadores. Se afasta. E a gente acha que servir a Deus é a religião passa. Agora você é um crente, se afasta, se esconde dos pecadores. Agora você é lavado e remido no sangue de Jesus. Realmente, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas Jesus não ensina, Jesus não mostra que ele se afastou dos pecadores. Ele se aproximou dos pecadores e tocou nos pecadores, conversou com os pecadores, se relacionou. E quando o Cristo se relaciona com o pecador quando se entrega, ele também é transformado pela presença do Senhor. Mas nós temos pecado ainda. Eu e você pecamos, nós erramos. Então eu não venho para o culto bem arrumadinho, né? Coloco a Bíblia debaixo do braço ou o celular no bolso, está a Bíblia agora. Venho para o culto me achando que eu estou indo porque eu sou bom. Não, eu tenho que ir, ter uma visão. Por quê que eu estou vindo para um culto? Por que que eu saio daqui carregando a glória de Deus? Será que eu sou privilegiado? Será que eu mereço tudo isso? Eu faço isso, eu estou aqui porque eu mereço? Nada disso. A gente não merece. O fato de você estar servindo a Deus não é porque eu mereço servir. Não é. Se for olhar, não, porque eu mereço ir para o céu. Ninguém merece nada. Não, eu mereço isso. Quando se trata de Deus, pela visão de Deus, pela visão bíblica, do que o homem faz com Deus, nós não merecemos nada. Peraí, pastor, mas como então que tem um céu para mim? Como que tem um privilégio de carregar a presença do Senhor? É porque eu mereço? Não. Paulo aqui, ele inicia o versículo, e algo bem simples quando ele fala aqui. Ele não fala assim, irmãos, olha para a misericórdia. Você vê, irmãos, olha para a misericórdia. Ele frisa quando ele fala aqui, irmãos, rogo-vos, ou seja, rogo-vos. Irmãos, tenha atenção e tenha uma visão na misericórdia. Tendo a visão na misericórdia de Deus, você vai saber, quando você começar a se achar alguma coisa, que tu não é nada. Alô? Quando você começa a ser usado por Deus, e você olha para a misericórdia de Deus, você vai falar assim, rapaz, eu não sou nada ainda. Quando Deus começa a levar você a crescer em alguns aspectos, e você olha para a misericórdia de Deus, você começa a enxergar que você não é nada. Mas quando Deus começa a me abençoar, e eu tiro a visão da misericórdia de Deus, e começo a colocar a visão naquilo que Deus está me abençoando, e eu tiro a visão da misericórdia de Deus, eu começo a ver aquilo que Deus está fazendo, porque eu mereço, eu sou importante, eu trabalho, eu mereço. Claro, o que você faz é fruto, tem que ser fruto do teu trabalho, mas eu estou falando acima disso. Mas você tem saúde, você tem algo, o que você respira. Então o fato de você estar vivo, e uns morreu, não é porque o que morreu é pior que você, não, é porque chegou a hora dele. Mas se você está vivo, olha para a misericórdia de Deus, começa a enxergar o que eu encontro na misericórdia do Senhor. A disposição de servir a Deus, eu tenho que focar realmente essa misericórdia. Aonde eu encontro na misericórdia de Deus valor em Deus. Então eu olho para a misericórdia, eu encontro um valor. Então quando eu olho para a misericórdia, é para saber o nível de valor que eu tenho. Mas esse valor que eu tenho para Deus não me desvaloriza, não me faz eu desvalorizar ninguém. Essa disposição de servir, eu enxergo olhando primeiramente pela misericórdia. A disposição de servir não se trata do meu esforço de ser santo, mas se trata de eu olhar para a misericórdia e compreender que na misericórdia, o que Deus fez por mim, o que Deus me chamou, na misericórdia eu encontro valor. Em quê? No sangue de Jesus.
Eu encontro valor na vida de Jesus. Olhando para a misericórdia, eu vejo que Deus fez por mim através de Jesus. Jesus me deu valor no sangue de Jesus. Jesus não me deu valor com a minha própria vida. Jesus me deu valor e me respaldou aonde eu tenho valor através de Jesus. Então, quando Deus olha para você, Ele olha para Jesus, e através de Jesus vê você. Se você tem Jesus, aí Deus olha para Jesus e enxerga você, porque você está alinhado com a pessoa de Jesus. Não é ser melhor do que ninguém, é servir pela misericórdia de Deus. Deus, Ele quer te usar não é porque você é bom, Deus quer te usar porque Ele tem misericórdia. Deus te chamou pela misericórdia. Você não está vivo não é porque você tem muita sorte. Não foi sorte, foi misericórdia. A misericórdia de Deus é uma causa de nós não sermos consumidos. Rapaz, pastor, olha, eu fui ali e eu escapei fedendo. Você não escapou fedendo, foi a misericórdia e Ele está te alcançando. A misericórdia faz isso. A misericórdia faz eu refletir e compreender o valor que eu tenho em Jesus através do sangue de Jesus. Apocalipse 1:5. Olha o que diz Apocalipse 1:5. É da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, pelo quê? Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, pelo seu sangue eu fui liberto. E eu fui liberto não é porque eu sou bom, é porque, desculpa que a expressão, é porque eu não presto. É porque nós não prestamos. Não, pastor, você não está entendendo. Você não está compreendendo meu nível de inteligência que eu tenho. Irmão, Deus não está atrás. Não é a minha inteligência. Mas na frente eu vou falar um pouco. Não é a minha inteligência apenas. A minha intelectualidade que faz adorar Jesus. Não é isso. É eu usar a inteligência e focar em servir a Deus. É por isso que eu tenho que usar a minha inteligência. É por isso que eu tenho que aprender. Espera aí, se eu olho para a misericórdia, eu vou encontrar realmente um sacrifício vivo. Eu vou encontrar que alguém deu a vida por mim. E através do sangue de Jesus, eu fui capacitado a ser santo. Ninguém é santo pelo talento que você tem. Eu sou santo pelo sangue de Jesus. A vida de Jesus me capacita a ter ousadia. Não é o talento que faz eu ter ousadia. É a vida de Jesus. Essa intrepidez, essa vontade de adorar Jesus, essa vontade de a cada dia mais me converter dia após dia. Esse nível de intrepidez, de entrar no santo dos santos. Se eu enxergo o sangue de Jesus, enxergo a vida, eu não afasto da vida, eu me aproximo da vida e vou entrando no santo do santo. Quanto mais eu entro no santo do santo, mais eu sou transformado, mais eu sou limpo. Primeiro ponto, olhe para a misericórdia de Jesus. Essa misericórdia faz eu enxergar isso. Por isso que Hebreus 10:19 fala. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, entre no santo dos santos. Irmãos, eu tinha maior vergonha não, me intimidaram com o meu jeito de adorar Jesus. Eu começava a ver o que Deus fez na minha vida, e eu começava a adorar Jesus. Eu começava a gritar, e de repente alguns irmãos se incomodavam com o meu jeito de adorar Jesus. Logo que eu me converti a Jesus, eu não sei se eu contei isso aqui, eu me converti a Jesus,
O meu desejo era cantar. Cantar. Eu era para frente, enxerido. Eu falei, pastor, eu quero cantar. Mas irmão, que isso? Não, eu quero cantar, eu quero louvar Jesus, eu quero louvar. E quando eu era da discoteca, da bagaceira, eu não entrava na discoteca assim, um bocado de tacho. Já entrava assim já. E a mãozada comia, pá, pá, eu dançando. Eu ia para uma discoteca dançar. Aí tinha uns trouxas que ficavam bem assim na discoteca. Eu estava lá dançando. E mexia com o carro, vamos dançar, meu, está aqui para dançar. Eu ficava dançando com lá e tal. E quando eu aceitei Jesus, a minha ideia, o que eu sentia essa disposição de adorar Jesus, e o que Deus fez na minha vida, eu queria louvar o Senhor, gritar, por ser grato. Eu olhava para a misericórdia de Deus e falava, Jesus, eu sou vivo pela tua misericórdia. E um dia eu recebi uma oportunidade de cantar na igreja. Vamos ouvir o irmão Madison com a oportunidade. E eu fui cantar, irmãos. Eu cantei uma canção bem antiga. Uma canção bem assim, ó. No dia de Pentecostes, no dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu. Foi Deus que mandou o vento, e o vento lhe obedeceu. Era fogo para todo lado, era brasa viva, isso que mais lá. E pronto. Eu esqueci. Era um forrozinho. E eu cantava e eu rodava assim na igreja e cantava ao Senhor. E a igreja pegou fogo. E quando a igreja pegou fogo, eu falei, rapaz, eu tenho um chamado para isso mesmo. E a igreja pegou fogo assim, eu falei, rapaz, agora eu encontrei meu chamado, é para cantar mesmo. Vou gravar um CD. Não, Deus me chamou para isso. E aí, quando terminou o culto, o pastor falou assim, ô Márcio, eu queria falar com você no meu gabinete. Eu falei, é agora. O pastor vai me chamar, você vai ser responsável para coordenar a música aqui na igreja. Eu já entrei no gabinete, já com o peito tufado. Pois não, pastor, pode falar. E aí? Rapaz, que pouca vergonha foi aquela. Rapaz, o demônio tomou conta da tua vida. Irmãos, naquela hora, deu um nó na minha cabeça assim, ó. Eu falei, o quê? Não estou entendendo. Não, você fez um escândalo na igreja. Irmãos, a gente tem que vigiar no que fala. E esse pastor falou para mim, deu um nó na minha cabeça que me bloqueou. Eu fiquei, peraí. Eu fiquei em crise comigo. Eu fiquei assim, procurando entender, peraí, como é que pode? É claro que nós temos que dançar sem escandalizar. Tem que ser não uma dança sensual. Mas eu não fiz nada demais. O que eu fiz foi rodar. Não dancei boquinha da garrafa. Não fiz nada disso. Nada. Mas se escandalizado. E eu fiquei em crise com isso. Para Deus me libertar disso, Deus me libertou, sabe aonde? No encontro com Deus. Aí Deus me libertou. Mas quando eu voltei do encontro, meu irmão, onde eu encontrava, eu gritava. Cada culto eu gritava, glória a Deus. E os irmãos faziam, tampavam o ouvido, eu gritava mais ainda, aleluia, e glorificava o Senhor. Aí tinha um irmão que falava, rapaz, porque tu grita demais. Eu gritava mesmo, glória a Deus, Quanto mais ele botava o dedo no... Aí que eu gritava mesmo. Irmão, só Deus sabe de onde que eu vim, irmão. E a gente é fácil criticar. Tem uns irmãos que você às vezes critica, mas você não sabe de onde o cara tirou ele. Pastor Eliseu Rodrigues conta o testemunho que tem um irmão que quando ele vai começa o culto, ele começa assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o pastor Eliseu foi ouvir a história dele. Cada um tem um jeito. Se eu me apegar no que os outros estão falando, eu paro de ver a misericórdia de Deus e paro de desfrutar do que Jesus fez na minha vida. A misericórdia faz eu enxergar o que Deus fez na minha vida. As críticas faz te neutralizar e te tirar de Deus, do que Deus quer fazer na tua vida. Não se apegue nas críticas. Mas outro ponto que eu vejo, além de olhar para a misericórdia, eu tenho que ter essa disposição do quê? Além da disposição de focar
essa misericórdia, a disposição de servir a Deus, tem que haver sacrifício vivo. Tem que haver o quê? Fala comigo, sacrifício. O que eu vou falar aqui vai gravar. E você vai ficar até meio chocado com o que eu vou falar. Para você estar aqui, se você não fez nenhum sacrifício, o fato de você estar aqui não coloca essência no que você está aqui. Quando se trata de Deus, requer sacrifício. Talvez você pudesse sair em outro lugar bacana, passear no shopping aqui de realidade, ir na ponte, ver os sapos cantar. Está em algum canto, está num torneio de vôlei, do voleibol aqui, deve estar uma maravilha ali, só atleta no top ali, deve estar em algum lugar. Então, se você porque você está aqui e não houve um sacrifício vivo, não tem essência no que você está fazendo. Agora você às vezes cansado, doente, com dor de barriga, mas está aqui. Os irmãos vão estar rindo porque hoje nós estamos pessoas que estão doentes aqui, mas estão aqui, mesmo não querendo, às vezes está aqui. Pastor, não estou afim. Mas quando se trata de sacrifício vivo, não é estar afim, é fazer para ser um sacrifício vivo. E é no sacrifício vivo que há um agradável a Deus. Então nem tudo que eu quero fazer, irmãos, eu gosto de fazer, mas o sacrifício vivo faz eu fazer. Talvez você não queria ofertar pelo testemunho do Johnny, mas você fez sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo faz eu mexer o meu corpo faz expressar uma alegria para quem estou expressando. Aqui na igreja tem uma irmã, eu vou falar o nome dela não, ela é líder do Ministério de Dança. Ela foi para um show, o nome dela é Ellen. Ela foi para o show e ficou em Humaitá, segurando na grade, gritando o nome do cantor. Lá fora, a gente faz alguns absurdos. Assobia, grita, rola no chão, planta a bananeira. Aqui, às vezes, a gente mexe a mão. Quando não, faz só com o dedo assim. Mas eu louvo a Deus pela igreja que nós temos aqui, que aqui tem um povo que faz um sacrifício vivo. Irmão, você tem liberdade para adorar Jesus. Tem pastor que não dá, eu dou essa liberdade para adorar Jesus. Pega o teu corpo bonito e expresse. Você está aqui, aí tem uns que são bem espiritual. Pastor, eu não vou no culto hoje não, mas o meu espírito vai. É forte, muito forte isso. É bem interessante essas coisas. E eu encontro algumas pessoas que eu convido no culto, e eu brinco com eles: rapaz, que culto ontem, eu te vi lá, estava todo teu espírito movimentando na igreja. Eu te vi lá. Tem uns que são assim. Em Porto Velho tinha muito, falava: pastor, eu não vou no culto hoje, mas meu espírito vai, vou estar lá com vocês. É muito forte essas coisas. Imagina um espírito entrando aqui, sentando na cadeira, cultuando um espírito. E a gente quer que Deus se manifeste só quando fala de Deus, acha que Deus só se trata algo invisível. O corpo expressa o invisível. Quando você está acenando assim, é para alguém. Se você está adorando Jesus, você está falando: é para Jesus, estou fazendo para Jesus. Quando você está abrindo a boca, está cantando para Jesus. Ou seja, o invisível fazendo você se tornar visível no que você está fazendo. As pessoas estão vendo: pastor, mas eu faço para Deus. Sim, mas a terra precisa ser atingida pela tua expressão de adoração. Sacrifício vivo. Irmãos, eu poderia mudar muito testemunho sobre essa questão de sacrifício vivo. Vou dar um testemunho aqui. Um irmão lá na igreja em Porto Velho, 12 horas de adoração. Nós tocando 12 horas.
Começava às 6 da manhã e ia às 6 da tarde. E teve um dia que esse rapaz chegou nas 12 horas de adoração. E ele é bem pequenininho. Ele é do tamanho do Gladys, assim mais ou menos. Bem pequenininho mesmo. E ele chegou. Quando ele chegou mancando. E aí sentou na cadeira. Aí ficou sentado, uns de joelho, e nós tocando. De repente, ele se levantou. E aí, quando eu parei, saí da bateria, o Espírito Santo falou assim: volta lá. Volta e começa a tocar. E eu voltei. E os músicos estavam tocando, eu comecei a tocar. De repente, comecei a fazer um solo. E comecei a tocar, irmãos. Quando eu comecei a tocar, esse camarada pulava quase 1 metro de altura assim, ó, e eu não sabia o motivo. E ele pulava, e eu tocando, ele pulando. Tocava aqui e ele pulava lá embaixo. Quando ele pulou tanto, ele caiu no chão assim, ó. Bah, desabou. E aí ele se levantou e pediu a palavra, que ele queria dar uma palavra. E deram para ele a palavra. E ele falou: olha, quando o pastor estava tocando, eu fui curado do meu joelho na hora. Sacrifício vivo, irmão, faz nós ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Se Deus te direciona a fazer alguma coisa, faça. Não se acanhe, não coloque desculpa. Seja realmente alguém que apresenta o vosso corpo. Ele dava: apresente o vosso espírito, apresente o vosso corpo. Por quê? Porque o corpo chegando, o espírito chega. Ou será, tu acha que tu vem de moto, o espírito vem com essa... Quem acha que é assim? Tu vem de carro, o espírito vem correndo atrás de tu. Pega ou não pega? Vem, espírito, vem. Não. Fala comigo assim: quando eu chego, fala, quando eu chego com esse corpo, o espírito chega comigo. Não vai achar que o espírito ficou lá na tua casa. Não. Quando você sair daqui, que depois do culto tu vai pagar uma pizza para mim, o espírito está junto contigo. É o teu corpo chegando, o espírito chega. Quando ele fala apresentei o vosso corpo, justamente isso, santo e agradável, ó, apresente o teu corpo e faça o ambiente que você está manifestar o nível de santidade para ser agradável. Você vê, irmão, nós estamos tocando no louvor aqui, você vê o nível de guerra, a pressão que é. Eu louvo a Deus para me chamar de louvor. Nitidamente a pressão que é. A gente vê assim a guerra que é, e a gente está aqui cantando, adorando a Jesus, e a gente vê a pressão que é. Mas nós estamos no corpo, em espírito e em verdade. O corpo expressando o resultado do espírito, o que o espírito quer mandar falar. Então, quando você quer ouvir Deus, muitas pessoas você vai ouvir vindo através de um corpo. Você não vai ver uma mula sem cabeça andando assim, meu servo, assim diz o Senhor. Não vai ver isso não. Você não vai ver um cachorro vindo, não. Geralmente vai vir uma pessoa para entregar o recado, ou você vai abrir a Bíblia e você vai sentar na frente de alguma coisa da Bíblia com o corpo, vai olhar para a Bíblia mesmo cansado, mas você quer fazer um sacrifício vivo, você vai ler a palavra de Deus e Deus vai falar com você. Que apresentei o vosso corpo. Nós, sendo sacrifício vivo, nos tornamos casa espiritual, com o objetivo de agradar a Deus, que servimos por intermédio de Cristo. Fala comigo assim: esse corpo, fala, esse corpo é casa espiritual. Então, dentro do teu corpo tem o quê? Fala, dentro do teu corpo tem alguém, o Espírito. Você não carrega só tripa, bucho, não. Você carrega um Espírito dentro de você. Por isso que é essa guerra. E eu encerro aqui, que essa disposição de servir a Deus tem que ser alguém inteligente. Não estou chamando ninguém de burro aqui não, mas a Bíblia fala
Se você quer me servir, seja inteligente no que está fazendo. Por exemplo, você está aqui nesta noite. Você aparentemente deixou de ir para um lugar que aparentemente era mais proveitoso, mas você foi inteligente. Você veio para esse lugar para ouvir essa palavra, para Deus falar contigo e entender que você é importante. O culto racional. Quando ele fala aqui, ó, que o vosso culto racional, um culto inteligente, sabendo o que está fazendo, sabendo o que está cantando, sabendo o que está recebendo. Você vai sair daqui sabendo o que aconteceu. Se Deus falou com você ou não. Usar a inteligência para isso. E essa inteligência é focar e entender que o que você está fazendo, você não sabe o que está fazendo. O que você está fazendo, você sabe o que está fazendo. Isso é ser um culto inteligente. Nós em Porto Velho, nós tínhamos um ministério de hip hop. Nós era muito criticado. E alguns do hip hop dançavam de cabeça para baixo. E muitos criticavam. Falavam que era demônio. E eu ensinava eles, discipulava eles, falava, não, se vocês estão de cabeça para baixo, sabendo para quem você está fazendo, você está sendo inteligente. Deixa eu falar. A questão, irmãos, que a gente para de ser inteligente e começa a ser mandado de muitas pessoas que não querem ser inteligentes e vive com a mente atrofiada, vive com a mente cheia de religiosidade e não com a mente liberta no reino. Mas quem entende que ele apresenta o vosso culto racional, um culto inteligente, a mente dele é liberta, a mente dele é transformada. Ou seja, a religiosidade não faz parte da nossa vida, um espírito de religiosidade, mas um espírito de entrega, culto inteligente, culto racional. Eu conversava com um Wagner, ele falou de uma pessoa e realmente existem pessoas que confundem fanatismo com ser crente. Tem gente que é fanático, mas não é inteligente. Tem pessoas que falam no momento que não é para falar. Pastor, peraí, mas a gente não tem que falar do evangelho, irmãos. Tem momentos que o evangelho não tem que ser falado. Só a tua presença, o teu posicionamento já evangeliza as pessoas. Como é que é, pastor? Isso é bíblico? Jesus estava apanhando Pilatos, ficou admirado com a vida de Jesus, porque Jesus não falava nada. Inteligente. Se você está apanhando alguma coisa e não é para você falar, não há fala não. Seja inteligente. Só foque em Jesus. Entenda, eu estou apanhando, mas estou cultuando a Jesus, porque eu sou inteligente. Nos colocamos em pé em nome de Jesus. Aleluia.